voo de luxo, uma mãe com 2 filhas em classe econômica e um homem poderoso que acredita ter o controle de tudo. Mas quando recebe um relatório genético em pleno ar, descobre que apenas uma das meninas é sua e que a mulher que pensou ter apagado é a única que pode destruir a sua reputação. O que se segue não é apenas uma história de traição, mas uma queda livre sem rede. Até onde pode ir uma mulher para proteger as suas filhas? E o que acontece quando o silêncio se transforma em justiça? Fique conosco. Diga-nos a que horas nos ouve e de onde nos acompanha. Deixe o seu comentário embaixo. Gostaríamos de saber. Primeira classe num voo Lisboa-Porto. A luz suave do meio-dia atravessava as janelas da primeira classe, iluminando os assentos estofados em couro claro, as bandejas de espumante português e os lenços leves que algumas passageiras usavam com elegância. Julião Ferreira da Silva, impecável na sua camisa branca e casaco cinzento pérola, ergueu o copo com um sorriso que tinha aperfeiçoado em conferências de imprensa e recessões privadas. À sua frente, Sofia Castelo, com o cabelo apanhado e um fio delicado a repousar sobre a clavícula, ria com uma musicalidade estudada enquanto brincava com o guardanapo de pano. O olhar dela não era ingênuo, mas sim luminoso, como quem ainda acredita que está na melhor história de amor da sua vida. "E disseste mesmo ao conselho que não voltas mais?" perguntou Sofia, girando lentamente o copo de espumante entre os dedos. Julião sorriu sem pressa. "Eles trabalham para mim, já se hão de adaptar." A sua voz era tão suave como o borbulhar do vinho. Sofia esticou a mão sobre a mesa dobrável, tocando na dele como se quisesse apanhar esse futuro que ele desenhava com tanta naturalidade. Tudo parecia estar meticulosamente planeado, desde o espumante vintage até a reserva numa suíte privada na Ribeira e a maneira como os tripulantes de voo os cumprimentavam com essa mistura de deferência e discrição que se tem com as celebridades discretas. Afonso, o jovem assistente de bordo com uma atitude atenciosa, aproximou-se pelo corredor com uma bandeja nas mãos e um sorriso profissional. "Senhor Ferreira, em breve começamos o recuo. Deseja algo mais?" Julião levantou o olhar, nem apressado nem distante. "Outra rodada de espumante, por favor, e traga algo doce para a minha noiva. Ela está a celebrar a sua promoção à futura senhora Ferreira." Sofia baixou os olhos, fingindo timidez, mas notava-se no seu gesto que esperava esse tipo de gestos públicos. Afonso assentiu educadamente e afastou-se. O leve murmúrio dos outros passageiros da primeira classe, o tilintar dos talheres sobre porcelana branca e a música instrumental que preenchia os silêncios davam ao ambiente um ar de revista de viagens. Sofia esticou as pernas, cruzando-as com facilidade. Julião reclinou-se ligeiramente no seu assento, o relógio de ouro a brilhar sob a luz quente, e observou-a fechar os olhos por um segundo, como se já saboreasse os dias de descanso que os esperavam. Afonso voltou minutos depois, mas desta vez o seu sorriso era mais tenso, mais comedido. Inclinou-se para Julião, como se fosse contar-lhe um pormenor exclusivo. A bandeja ainda estava na sua mão, mas as suas palavras não correspondiam ao calor habitual. "Senhor", disse com voz discreta, "a sua esposa acaba de embarcar. Está em classe econômica, com 2 bebés." O silêncio que se seguiu durou apenas um instante, mas o tempo pareceu dobrar-se nesse espaço reduzido. O copo na mão de Julião escorregou. Não se partiu, mas o som oco do vidro a bater na mesa foi suficiente para quebrar a atmosfera. Sofia levantou a cabeça, confusa. Afonso, com o rosto neutro, continuou. "Ela pediu para não ser incomodada." Sofia pestanejou. "Peço desculpa, que esposa?" Julião não respondeu. Olhava para a cortina que separava a cabine, imóvel, como se do outro lado se tivesse aberto um abismo. A sua mente corria, mas os seus gestos permaneciam perfeitamente controlados,
como um ator à espera da próxima fala do guião. Por dentro, ele sabia. Embora tentasse procurar explicações alternativas, reconhecia a verdade naquela simples frase: Clara. Ela tinha-o encontrado. O silêncio voltou mais pesado do que antes. Sofia inclinou-se um pouco. Isto é uma ex-namorada? Julião não se moveu. A tensão na sua mandíbula era a única pista visível da sua inquietação. Os seus dedos apertavam o apoio de braço como se pudesse desfazer com força a realidade que acabava de se chocar contra ele. Isto não fazia parte do plano. Ele tinha tomado todas as precauções. Detetives privados, contas separadas, acordos de confidencialidade, itinerários ocultos. Clara não devia saber nada sobre aquele voo. E, no entanto, lá estava ela, com duas meninas que ele nunca quis ver, com uma presença que ele não podia ignorar. Sofia estreitou os olhos. Agora, quem é ela? Julião finalmente virou-se para ela. Os seus lábios moveram-se, mas a frase que proferiu não tinha força. Não é ninguém. Nem ele acreditou nessa resposta. Atrás dele, a porta da cabine fechou-se com um leve estalido metálico. Os motores começavam a rugir com essa cadência crescente que anuncia a descolagem. O comandante saudou pelo megafone. Os últimos cintos ajustavam-se. Sofia retirou a mão. Julião Ferreira da Silva, acostumado a ter o controle de cada espaço que pisava, ficou pela primeira vez sem reação. O ar dentro do avião tornou-se denso, carregado de uma eletricidade que não tinha a ver com a atmosfera, mas com o inevitável. O voo para o porto acabava de descolar, mas a queda já tinha começado. Da fila 22, Clara Ribeiro dos Santos apertou os braços em torno do carrinho de bebê duplo, enquanto as suas filhas se embalavam suavemente. Os seus olhos olhavam em frente, sem pestanejar, sem necessidade de provocar. Não precisava que a vissem, só que a sentissem, porque o tempo das palavras já tinha passado. Clara Ribeiro dos Santos avançou pelo corredor com o carrinho de bebê duplo sem pressa, mas sem hesitar. A assistente de porta tinha lhe oferecido embarque prioritário ao vê-la sozinha com as gêmeas, mas ela tinha recusado com um leve sorriso e um gesto suave da cabeça. Não queria atenção. Ainda não. Preferia que a notassem quando já fosse tarde demais. Uma das meninas, Luísa, dormia profundamente, com a cabeça inclinada. A outra, Alice, mantinha os olhos muito abertos a observar as luzes do teto com uma serenidade que lhe recordava o pai que não conhecia. Clara vestia uma blusa branca um pouco amarrotada, umas calças de ganga que lhe ficavam mais largas desde que mal comia e o coque improvisado com um lápis velho. Cheirava ligeiramente a talco e leite para bebés, mas o seu olhar era firme. Não usava maquilhagem. Não precisava. Tinha se preparado para aquele dia durante meses, revendo mentalmente cada passo, cada encruzilhada, cada silêncio. Enquanto caminhava pela ponte de embarque, o seu coração não batia com medo, mas com antecipação. A diferença entre ambas as sensações era mínima, mas ela distinguia-a perfeitamente. Ao entrar no avião, um tripulante jovem sorriu-lhe com educação. Bem-vinda a bordo, senhora. Clara assentiu em silêncio e continuou para a parte de trás. Passou junto à cortina da primeira classe sem olhar diretamente. Mas a sua pele ficou ligeiramente tensa, como se sentisse um campo elétrico atrás do tecido. Sabia que ele estava ali. Não precisava de o ver. O próprio ar denunciava-o. O seu lugar estava atribuído na fila 22, junto à janela, com espaço suficiente para instalar o porta-bebés no assento contíguo. Acomodou as meninas com movimentos mecânicos precisos. Deixou uma pequena mala aos seus pés, preparou 2 biberões e colocou as mantas na posição. Uma mulher de meia idade que se sentava ao lado dela olhou-a com amabilidade,
Gênios! Clara assentiu. Corajosa, não é? Viajar sozinha com 2 bebés não é qualquer coisa. Clara sorriu brevemente. Obrigada. Habituei-me a fazer muitas coisas sozinha. A mulher, que se apresentou como Maria de Jesus, assentiu com respeito e tirou os seus auscultadores. A luz do cinto de segurança continuava acesa e o murmúrio dos passageiros preenchia o espaço entre os anúncios pelo megafone. Clara respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Visualizou mentalmente o conteúdo da sua mala. Cópias impressas dos documentos legais, uma pen com gravações, a carta notarial que esperava entregar a bordo. Tinha enviado um e-mail anônimo a 3 jornais do Porto 15 minutos antes de embarcar. Um deles já tinha aberto a notificação. O outro tinha a marcado como urgente. Sabia que os repórteres estariam à espera no terminal do Porto quando aterrasse, mas isso era para depois. Agora, o silêncio era a sua ferramenta. Abriu o bolso lateral da mala e verificou o envelope. Estava fechado, sem marcas visíveis, com uma anotação simples: entregar após o serviço de café. Não tinha assinado com o seu nome, não era necessário. No verso, uma nota escrita à mão em tinta preta dizia: documentação legal. Entrega prioritária ao passageiro da primeira fila, lado da janela. Era tudo o que Afonso, o assistente de bordo, precisaria. Tinha-o visto à porta. Não tinha mudado muito desde a última vez. Conheciam-se de antes. Não eram amigos, mas ele sabia quem ela era. E ela sabia que ele saberia o que fazer quando o momento chegasse. Enquanto isso, Clara observava o movimento dos passageiros. Alguns já folheavam revistas. Outros queixavam-se do espaço para as pernas. Havia um jovem casal a discutir em voz baixa 3 filas à frente. E uma criança pequena que não parava de dar pontapés nas costas do assento. Tudo seguia o seu curso habitual, como se nada estivesse prestes a explodir a bordo daquele voo aparentemente comum. Clara acariciou o cabelo fino de Luísa, que dormia com a boca ligeiramente aberta, e depois ajustou a chupeta de Alice, que parecia lutar contra o sono. A cortina da primeira classe moveu-se apenas com uma rajada de ar. Clara não levantou a cabeça. Não precisava. Sentia o desconforto que vinha daquele espaço. Podia imaginar Julião no seu assento de couro, perfeitamente penteado, com o seu casaco feito à medida e o seu relógio suíço, a tentar manter-se em pose enquanto o seu mundo finalmente se desmoronava. Ele não podia apagá-la se ela estivesse a 10 filas de distância. Não podia reduzi-la a um número se ela tivesse uma voz. E naquele dia, embora não gritasse, falaria mais alto do que nunca. A luz dos cintos de segurança voltou a acender-se. O avião começava a mover-se para a pista. Clara pegou nas meninas nos braços, abraçando-as contra o peito. Sentiu os motores a vibrar debaixo dos seus pés, o ruído a aumentar, a cabine a inclinar-se ligeiramente para trás. Não se perturbou. À medida que o avião subia, algo dentro dela também subia. Não era raiva, não era vingança. Era determinação. Era aquele ponto exato em que uma mulher já não tem medo e decide escrever a sua história sem pedir licença. Uma das meninas gemeu. Clara baixou a cabeça e embalou-a com suavidade. Shhh, meu amor, ele vai ouvir-te. Não falava do passageiro ao lado, nem da senhora amável que dormia à sua esquerda. Falava dele, de Julião, daquele homem que a tinha deixado sozinha desde a primeira ecografia, que tinha desconsiderado a sua existência como quem desativa um alarme irritante. Mas esse alarme não se desligava, tinha crescido, tinha duplicado. Agora tinha 2 nomes, 2 vozes e estava sentada no mesmo voo a poucos metros dele. Clara olhou pela janela. Não observava as nuvens, olhava à distância, aquela que tinha construído em silêncio desde o dia em que entendeu que não podia esperar justiça de quem não entendia a responsabilidade.
Olhava para a frente, não para o que tinha perdido, mas para o que ainda podia proteger. Não precisava que ninguém lhe desse razão, apenas que ele, pela primeira vez, não pudesse escapar, porque quando o café chegasse e ele mudasse de mãos, tudo se poria em marcha, e já não haveria volta atrás. Afonso avançou pelo corredor central com uma bandeja nas mãos, mas desta vez não trazia espumante nem doces. A sua expressão tinha mudado. O sorriso habitual que oferecia aos passageiros da primeira classe tinha ficado tenso, como se cada passo para a frente lhe pesasse mais do que o anterior. Entre os dedos segurava um envelope branco selado com tinta preta. Não era uma carta qualquer. Não continha um menu de vinhos, nem uma oferta de upgrades. Era algo mais preciso, mais definitivo. Chegou ao assento 1A. Parou mesmo ao lado de Julião Ferreira e inclinou-se ligeiramente. A sua voz foi suave, mas suficientemente clara para ser ouvida por quem estava perto. Senhor Ferreira foi formalmente notificado. O silêncio que se seguiu impôs-se sobre o murmúrio do motor. Sofia, sentada ao lado de Julião, virou o rosto com uma mistura de surpresa e desconcerto. Julião não respondeu de imediato. Pegou no envelope com os dedos tensos. Observou-o como se não entendesse o que ele fazia ali. Afonso não esperou por reação alguma. Simplesmente assentiu com cortesia e afastou-se a passo firme, deixando um rasto de curiosidade. Uma mulher da segunda fila parou de ler a sua revista. Um homem do outro lado do corredor fingiu verificar mensagens no seu telemóvel, embora a câmera do seu dispositivo estivesse claramente apontada para o rosto de Julião. Sofia observou-o em silêncio. Julião não abria o envelope. Segurava-o sobre os joelhos, com o olhar fixo no logótipo discreto do escritório de advogados que figurava no canto superior. Ela tocou-lhe no braço. — O que é isso, Julião? Ele pestanejou, como se voltasse de uma pausa involuntária, e finalmente rasgou a ponta do envelope. Desdobrou 6 folhas agrafadas. O papel tremia entre os seus dedos. Os primeiros termos eram técnicos, frios, quase impessoais. Pedido de divórcio, custódia exclusiva, congelamento de bens, pensão de alimentos retroativa de 9 meses. Mas o que realmente o fez perder o fôlego foi uma frase destacada a negrito. Confirmação genética. Apenas uma das meninas é filha biológica do Sr. Ferreira. Sofia olhou para ele, sem compreender totalmente. Ele afundou-se no assento. O copo de espumante, ainda cheio, permanecia esquecido na bandeja. Os motores zumbiam com regularidade, mas o ar tinha se tornado denso. Um arrepio percorreu a nuca de Sofia. Inclinou-se ligeiramente para os documentos e conseguiu ler, quase sem querer, o nome de Clara Ribeiro. Reconheceu-o de imediato. Não era um nome que Julião usasse muitas vezes, e quando o fazia, era com frieza. Ela é calculista, costumava dizer, controladora difícil, mas essa frieza agora transformava-se numa figura visível, em documentos assinados, em consequências inevitáveis. Sofia interrompeu-o com um fio de voz. — Tu também mentiste a mim? Julião levantou os olhos, mas não soube o que dizer. O gesto que sempre o salvava nas negociações, aquele sorriso condescendente, aquela maneira de desviar a atenção com charme, agora não encontrava saída. Tinha sido apanhado sem pretexto. Estava nu na sua mentira. Ela endireitou-se lentamente. Não chorava, não gritava. Simplesmente separou-se dele, como se algo dentro se tivesse partido no lugar exato. Os seus lábios entreabriram-se, como se procurasse uma última palavra, mas não chegou. O silêncio foi mais contundente. O assistente de bordo voltou a passar, oferecendo toalhas quentes. Sofia olhou para ele com amabilidade, mas não aceitou nada. Na sua bandeja continuava o bolo intacto que Julião tinha pedido para celebrar a sua suposta promoção. Ninguém lhe tocou.
Um passageiro na fila de trás murmurou algo. Esse é o Ferreira, não é? O das fundações, o do caso de Cascais. Outro respondeu em voz baixa. E essa ao lado era a influenciadora que saiu na capa da Caras no mês passado. Os cochichos propagaram-se como fumo numa cozinha fechada. Julião ouvia-os, embora tentasse manter-se impassível. O orgulho, aquele escudo que tinha construído durante anos, começava a mostrar rachas. Tentou ler o documento de novo, procurando uma cláusula salvadora, uma ambiguidade legal que pudesse desativar o desastre. Mas as palavras sucediam-se com precisão cirúrgica. Clara tinha coberto cada detalhe. Desde o teste de paternidade até a cláusula de afastamento imediato após a aterragem, tudo estava previsto. Até o momento. Entrega a bordo. Com testemunhas. Sem possibilidade de evasão. Sofia virou lentamente o rosto para a cortina da cabine. Não disse nada, mas a sua expressão mudou. O fio de compreensão que tinha começado a desenrolar-se agora ganhava forma. Já não eram ciúmes, era revelação. Era a certeza de que nunca foi o centro da sua história, mas uma peça a mais, uma vitrine. Quem é a Clara realmente? Perguntou. Não para obter resposta, mas para o afirmar. Julião engoliu em seco. Voltou a olhar para os papéis sem os ler. Estavam ali, sim, mas ele já não tinha controlo. Sofia levantou-se. Não disse para onde ia, não pediu licença. Apenas se afastou a passos firmes, enquanto os olhares de vários passageiros a seguiam. Julião observou-a, querendo chamá-la, mas não o fez. Não havia palavras que pudessem reverter o que estava em marcha. Da classe econômica, Clara viu tudo sem se mover. Não precisava de estar perto. O dano não era uma explosão. Era uma maré que o ia arrastando centímetro a centímetro, e ela já não precisava de empurrar. Simplesmente esperava, porque a queda não precisava de testemunhas se houvesse consequências. Porque o silêncio também sabia dizer: eu vi-te e não me fui embora. A bandeja de Sofia tremeu sobre as suas pernas enquanto Julião guardava o envelope sem a olhar. Ela manteve as mãos sobre as suas coxas, os dedos ligeiramente tensos, sem saber se falava ou esperava. O silêncio que havia entre eles não era novo, mas nunca tinha sido tão visível, tão desconfortável. O homem que costumava seduzir com frases polidas, agora mal respirava, com o olhar fixo nas costas do assento da frente, como se aí estivesse escrita alguma salvação. Sofia baixou os olhos para o copo intacto, o mesmo que minutos antes pensava levantar em celebração. Agora parecia uma zombaria. Tentou recuperar a compostura, levantou a cabeça e perguntou em voz baixa: "O que é tudo isto, Julião?" Ele demorou a reagir, como se os seus pensamentos estivessem noutro lugar. Finalmente disse: "Não é o que parece." Ela sorriu de lado, sem alegria. "Então diz-me o que é." Julião soltou o ar lentamente. Procurava palavras, mas todas lhe sabiam a desculpa. "Uma situação complicada." Sofia levantou uma sobrancelha. "Complicado é não haver leite para o café. Isto é outra coisa." Enquanto a conversa se desfazia entre frases a meio, Sofia recordava com clareza momentos que agora lhe pareciam pistas. As chamadas que ele cortava rapidamente. Às vezes que dizia que viajava a negócios quando na realidade desaparecia por dias. As evasivas quando ela perguntava se tinha filhos. Ele tinha negado sem o fazer totalmente. "Não tenho contato com ela." Isso tinha dito, mas nunca disse "não tenho filhos." Ela tinha preenchido os espaços com suposições confortáveis. Tinha acreditado nessa narrativa porque lhe convinha. Agora, com um envelope sobre os joelhos e uma palavra que não tinha sido proferida, esposa, a flutuar no ar, Sofia sentia-se estúpida. Tentou ler o documento enquanto ele o mantinha entre os dedos. Reconheceu termos que não precisavam de explicação. Custódia, patrimônio,
ordem judicial. Tudo estava dito, embora ele se esforçasse por silenciá-lo. Julião quebrou o silêncio com uma tentativa desajeitada de desviar o tema. Quando chegarmos ao porto, falamos com calma. Sofia virou o rosto para a janela. O céu estava limpo, um azul suave que contrastava com a pressão que sentia no peito. Com calma? Repetiu. Depois disto, depois de saber que tens uma esposa, 2 filhas e um divórcio em processo assinado a bordo? Julião apertou a mandíbula, mas não respondeu. Sabia que qualquer palavra só pioraria as coisas. A assistente de bordo oferecia café com leite em voz baixa, e o tilintar das colherinhas nas chávenas de porcelana misturava-se com o zumbido do avião. Sofia aceitou uma chávena e segurou-a com ambas as mãos, como se o calor a pudesse estabilizar. Deu um gole lento, sem olhar para Julião. Na sua mente, repetia-se uma frase que não sabia onde tinha lido. Às vezes, o amor não é um erro. O erro é não ver o que estava à tua frente. Depois de alguns minutos, levantou-se com decisão. Caminhou pelo corredor sem olhar para trás. Ao chegar perto da casa de banho, parou. Fingiu esperar a vez, mas, na verdade, só observava. Correu discretamente o olhar para a classe econômica. Então viu-a, Clara, com o cabelo apanhado de forma simples. Segurava uma menina adormecida, enquanto a outra brincava com um chocalho de pano. Não havia raiva no seu rosto, nem orgulho, apenas uma calma perigosa, daquelas que nascem de ter estado muito tempo em silêncio. Sofia sentiu que algo se partia por dentro. Não era apenas a mentira, era a imagem, era ver a outra, a real, a mulher que ele tinha deixado para trás, mas que nunca esteve ausente. Sofia regressou lentamente ao seu assento. Julião continuava imóvel. Não levantou o olhar. Fingia ler o documento, mas os seus olhos estavam vazios. Ela colocou a chávena na bandeja sem fazer barulho. Olhou para ele por um momento. As suas palavras saíram com um tom seco, quase sussurrante. Quem são elas, Julião? Diz-me sem rodeios. Ele levantou o olhar, finalmente. Os seus lábios moveram-se, mas não emitiram som. A sua garganta parecia selada. Sofia manteve o olhar por mais alguns segundos e depois voltou a virar a cara para o corredor. Já não precisava de resposta. Já a tinha. À sua volta, os passageiros continuavam com as suas atividades. Um homem lia um jornal velho. Uma mulher mais velha dormitava com um lenço sobre os olhos. Um casal murmurava coisas entre si. Ninguém parecia olhar diretamente, mas todos ouviam, como se aquele drama íntimo, silencioso, se tivesse transformado numa ópera sem música, onde cada gesto dizia mais do que qualquer área. Julião engoliu em seco, baixou a cabeça. Com os dedos trêmulos, dobrou o documento e guardou-o no bolso interior do seu casaco. Por um segundo, pareceu mais pequeno, mais humano. Mas Sofia já não via o homem com quem fantasiava viajar por Santorini. Agora só via o homem que não sabia sustentar verdades. A luz dos cintos acendeu-se de novo. O comandante anunciou pelo megafone uma leve turbulência. As assistentes verificavam que tudo estava em ordem. O céu continuava limpo, mas dentro do avião a pressão aumentava. Sofia ajustou o seu cinto. Fechou os olhos. Não para dormir, mas para não chorar. Porque as lágrimas não eram por ele. Eram por si mesma. Por não se ter ouvido antes. Por ter acreditado que os silêncios longos eram descanso e não aviso. Clara, da fila 22, levantou brevemente o olhar. Não olhou para a primeira classe, mas soube que o tremor já tinha começado. E o que treme, mais cedo ou mais tarde, acaba por cair. Clara levantou o olhar por um instante. Não para ele, mas para o inevitável.
O murmúrio dos passageiros misturava-se com o zumbido dos motores e o tilintar suave das chávenas de café que as assistentes distribuíam com precisão mecânica. O ar em classe econômica sentia-se mais carregado do que ao embarcar, embora a temperatura continuasse a ser a mesma. Havia algo na atmosfera, uma vibração contida, como se todos soubessem sem entender totalmente que algo estava prestes a acontecer. As meninas dormiam tranquilas. Luísa com as mãozinhas sobre o peito, Alice a chupar com ritmo lento uma chupeta, desgastada pelo uso. Clara manteve o contato visual com o corredor, não com uma intenção concreta, mas como quem espera um sinal. Maria de Jesus, a senhora sentada ao seu lado, sussurrou. Viagem tranquila, não é? Clara assentiu com um sorriso leve. Sim, pelo menos por agora. A mulher voltou aos seus auscultadores, sem saber que estava sentada ao lado da razão pela qual o avião se tinha transformado num teatro de verdades escondidas. Clara acomodou-se ligeiramente. Esticou os ombros. Ajustou o lenço das meninas. Cada gesto era pequeno, preciso. Não porque quisesse parecer perfeita, mas porque já o tinha ensaiado na sua mente demasiadas vezes. Cada passo, cada minuto, nada tinha sido deixado ao acaso. À sua frente, um jovem consultava o seu telemóvel em modo avião. Um casal 2 filas à frente discutia em voz baixa sobre o menu. Uma menina de uns 7 anos queixava-se de que não conseguia ver o filme. Tudo era cotidiano. Tudo era ruído de fundo. Ninguém parecia saber que, num pequeno compartimento lateral da mala de Clara, repousava um documento capaz de mudar a história de um homem que ainda acreditava ter tudo sob controle. Clara voltou a rever mentalmente o percurso. O envelope branco com a nota escrita à mão. Entregar depois do café. A letra era firme. Clara não tinha hesitado ao escrevê-la. Afonso, o assistente de bordo, já a tinha visto. Ele tinha estado naquele evento de angariação em Cascais há anos, quando ela ainda era a esposa visível. Não falavam desde então, mas tinham se reconhecido. Ele não fez perguntas. Apenas assentiu quando ela lhe entregou o envelope, como se entendesse que em certos momentos a neutralidade era a forma mais elevada de respeito. Enquanto isso, na primeira classe, a tensão já era palpável. Embora Clara não pudesse vê-lo diretamente, sentia-o, sabia-o. Sofia tinha se levantado. Tinha caminhado até as casas de banho. E depois tinha parado. Não para entrar, mas para olhar. Clara tinha sentido os seus olhos, a sua pausa, a sua hesitação. Tinha sentido aquele momento exato em que uma mulher compreende que o seu lugar na história não é o que lhe tinham contado. Não por ciúmes, não por raiva, mas por despertar. Julião, no entanto, continuava a acreditar que o guião podia ser salvo, que com um bom discurso, um sorriso comedido e um plano bem concebido podia desativar o que vinha. Mas isso não era um escândalo para apagar. Era uma verdade que tinha crescido em silêncio, como as raízes debaixo da terra, e agora emergia, inevitável. Clara baixou o olhar. Acariciou o cabelo de Alice. Depois olhou para a parte da frente da cabine, onde Afonso passava bandejas com bolachas e sumo. Ele viu-a, fugazmente. Ela assentiu. Não disseram nada. Não era necessário. Ele sabia o que vinha a seguir. O envelope estava preparado. O momento também. O trajeto entre o carrinho de bebidas e o assento de Julião era curto, mas suficiente para que tudo mudasse. O passageiro do outro lado do corredor inclinou-se um pouco curioso. "São gêmeas?" perguntou com tom amável. Clara assentiu. "Sim, Luísa e Alice." O homem sorriu. "São muito parecidas. Que sorte a sua!" Clara respondeu com um tom suave. "A sorte trabalha-se." E voltou o olhar para a frente. Na sua mente regressaram imagens soltas. Não recordações românticas, mas cenas concretas. A ecografia.
a pasta de despesas pré-natais. A noite em que Julião disse que um filho podia ser um acidente, mas 2 era uma armadilha. Clara tinha ouvido essa frase sem se mover, e desde então tinha começado a preparar-se. Não para uma vingança, mas para sobreviver sem pedir licença. Afonso virou pela última vez o carrinho para a cozinha. As suas mãos moviam-se com fluidez, mas nos seus olhos havia uma inquietação suave. Sabia o que devia fazer. Sabia que o faria. Clara viu-o parar. Tirar o envelope com discrição e guardá-lo no bolso interno do seu colete. Ajustou-o com um gesto rápido, como quem arruma algo invisível. Virou-se para a primeira classe. Clara baixou o olhar uma última vez, não para se esconder, mas para abraçar as suas filhas. O futuro estava em marcha. Ela não precisava de aplausos. Só precisava que, desta vez, ninguém pudesse dizer que não o viu chegar. Porque a linha fina do silêncio também era uma arma, e ela tinha-a transformado no seu escudo. Afonso avançou pelo corredor como se levasse uma carta-bomba na bandeja. O envelope branco, com a anotação escrita em tinta preta, repousava junto a um par de guardanapos e uma chávena vazia. De fora parecia apenas outro serviço, mas as suas mãos seguravam-no com o cuidado de quem transporta algo frágil e perigoso ao mesmo tempo. Ao chegar à cortina que separava a primeira classe, parou. Respirou fundo, cruzou o umbral e caminhou direto para o assento 1A. Julião estava ligeiramente reclinado, com o olhar fixo no ecrã do telemóvel. Não notou a presença até que a sombra de Afonso cobriu parte da sua bandeja. "Senhor Ferreira", disse o assistente com voz firme, mas discreta. "Isto é para si." Foi formalmente notificado. Deixou o envelope à sua frente, sem acrescentar mais nada. Depois virou-se e regressou por onde veio, sem esperar reação. Um murmúrio leve percorreu a fila. Uma mulher prendeu a respiração. Um homem ergueu o seu telemóvel com dissimulo. Os olhos de Sofia abriram-se lentamente, como se todo o ar da cabine tivesse mudado de densidade naquele instante. Julião permaneceu imóvel durante vários segundos. As suas mãos estavam sobre os joelhos, mas não se moviam. Finalmente, baixou o olhar para o envelope. O mundo exterior reduziu-se ao papel selado que repousava à sua frente. Pegou nele com os dedos e, com um movimento brusco, rasgou a ponta. Tirou 6 páginas agrafadas, cheias de linhas cinzentas, margens perfeitas e palavras que não admitiam interpretação. Na parte superior, o título "Processo de divórcio. Entrega oficial a bordo." Sofia inclinou-se ligeiramente para ele. Não disse nada, mas a sua expressão já não era de surpresa, mas de suspeita confirmada. Julião engoliu em seco. Passou a primeira página, a segunda, e ali estava, a negrito. Clara tinha-o marcado de propósito. Confirmação genética anexa. Apenas uma filha biológica do Sr. Ferreira. As suas pupilas dilataram-se. O ar ficou denso. Os motores do avião zumbiam como um lembrete constante de que estavam presos no ar, sem possibilidade de sair, sem opção de se esconder. Sofia leu por cima do ombro sem permissão, mas já não se importava com a discrição. A sua voz emergiu, baixa, mas clara. "O que é que isto significa?" Julião não respondeu. Cerrou os dentes. Os seus dedos amarrotaram as pontas do papel. A pressão no seu peito aumentava a cada linha. O relatório legal não deixava espaço para o consolo. Custódia exclusiva para Clara. Pensão de alimentos retroativa. Contas congeladas. Cláusula de afastamento ao aterrar. Não era apenas uma separação. Era uma sentença. E Clara tinha-a executado em pleno voo, com precisão cirúrgica. Sofia reclinou-se no seu assento. Fechou os olhos por um momento.
Depois virou-se para ele. Tu sabias? Julião murmurou. Não com certeza. Ela bufou, sem levantar a voz. Não é preciso ter certeza para ser decente. Não houve resposta. Apenas o eco de uma verdade que já não podia ser escondida. O telemóvel de Julião vibrou no seu bolso. Tirou-o. Sem sinal, sem escape, apenas altitude. Na fila de trás, alguém cochichou. Esse é o empresário do caso das bolsas, não é? Outra voz respondeu. E essa loira é a influenciadora, mas parece que há outra mulher no avião. As palavras arrastavam-se pela cabine como fumo lento. Ninguém falava em voz alta, mas todos sabiam. Clara, da classe econômica, observava tudo. Não diretamente. Não precisava. Sentia a mudança de ar, o tremor na estrutura. Era como ver um edifício a rachar antes de cair. As suas filhas continuavam a dormir. Luísa moveu-se apenas, virando a cabeça sobre o ombro da mãe. Clara acariciou-a, sem olhar à sua volta. Já estava feito. Sofia virou-se de novo para Julião. A sua voz era mais baixa, mas mais firme. Trouxeste-as de propósito, não foi? Ele levantou o olhar. E pela primeira vez não mentiu. Sim, ela desviou o olhar. O seu rosto era uma mistura de tristeza e clareza. Não tinha lágrimas, apenas compreensão. E isso doía mais. Porque não se tratava de traição. Tratava-se de ter sido usada. Julião não tentou justificar nada. Sabia que não adiantava. O envelope continuava ali, aberto, as folhas dobradas a meio. O mundo que tinha construído à base de controlo desfazia-se entre as suas mãos. Isabela, a imagem. Sofia, o adorno. Clara, a ameaça. Mas naquele momento, todos esses nomes eram parte da mesma história, a que ele não soube sustentar. O avião vibrou ligeiramente. O comandante anunciou uma ligeira turbulência. Os passageiros ajustaram os cintos. Mas a verdadeira sacudidela não vinha do céu, vinha do interior. Desse ponto, onde a verdade se encontra com a consequência. Sofia não voltou a falar. Levantou-se com movimentos lentos. Caminhou para a parte de trás, passando junto à cortina. Não olhou para Clara, mas viu-a, reconheceu-a. Não como rival, mas como alguém que já não precisava de explicar nada. Julião ficou sozinho, com as folhas no regaço e o copo intocado. O silêncio instalou-se à sua volta como uma condenação. Já não era o centro das atenções. Agora era o exemplo do que se perde quando se brinca com tudo. O avião seguia o seu curso, mas a sua vida, aquela que tinha desenhado ao milímetro, já não tinha direção. Apenas queda. Clara ajustou o lenço das meninas e pensou. Isto mal começou. Julião ficou congelado, segurando o relatório como se fosse uma sentença, porque o era. Não levantou o olhar. Não ouviu o som do carrinho de bebidas, nem o murmúrio dos passageiros. Tudo o que o rodeava se tornou um zumbido distante. Os seus olhos estavam fixos naquelas linhas impressas, especialmente na que lhe atravessava o peito como um punhal. Confirmação genética. Apenas uma filha biológica do Sr. Ferreira. A pergunta formou-se na sua mente com a clareza de uma sineta. Qual? A garganta fechou-se-lhe. Levantou-se com movimentos lentos, como se os seus músculos se recusassem a aceitar o que o seu cérebro já sabia. Guardou o relatório no bolso interior do casaco e caminhou para a classe econômica. Cada passo era pesado, como se o carpete do corredor se afundasse debaixo dos seus pés. Sabia onde ela estava. Tinha evitado olhá-la até esse momento, mas agora não podia mais. Não podia com a incerteza, com a humilhação, com a realidade de não saber como se chamavam as suas filhas. Chegou à fila 22. Clara estava sentada junto à janela. As duas meninas dormiam sobre ela, uma em cada braço.
como duas pequenas promessas que nunca se cumpriram. Ela não se sobressaltou. Viu-o chegar pelo reflexo da janela e não fez qualquer gesto. Quando ele parou ao seu lado, olhou-o com uma calma que não era indiferença, mas certeza. Ele baixou a voz, embora o seu tom fosse tenso, como um fio que está prestes a partir. — Que diabo é isto? Clara olhou para ele sem pestanejar. — Isso, disse com voz firme, é a verdade. Ele engoliu em seco. Inclinou-se um pouco mais, tentando não levantar a voz. — Qual é minha? Ela não respondeu de imediato. Acariciou a bochecha de Alice, que se mexia ligeiramente, e depois olhou para Julião como se lhe falasse pela primeira vez. — Não te vou dizer, respondeu. Ele apertou a borda do assento. — Usaste a inseminação pelas minhas costas. Assinaste um formulário sem me consultares. Clara assentiu com serenidade. — E tu assinaste sem ler. Não sabias que havia 2 embriões porque não perguntaste. Os passageiros próximos começavam a mover-se com desconforto. Alguns fingiam ler, outros observavam de soslaio. Julião baixou a voz ainda mais. — Então uma delas não é minha. Por que diabo farias isso? Clara inclinou-se ligeiramente para ele. A sua voz era mais baixa, mas cada palavra era um disparo direto. Porque sabia que não protegerias a que era. Julião abriu a boca, mas não conseguiu articular palavra. Clara continuou. Tu disseste-o, não querias filhos. Desapareceste no dia em que te mostrei a ecografia. Disseste que um filho era um acidente, mas 2 era uma armadilha. Alice gemeu suavemente. Clara embalou-a sem desviar o olhar de Julião. A sua voz tornou-se ainda mais suave. Então criei o meu próprio plano de apoio. Julião negou com a cabeça. Os seus olhos moviam-se entre as 2 meninas, incapaz de as olhar com clareza. Já não eram as suas filhas. Eram perguntas. Eram consequências. — Manipulaste a ciência? Murmurou. Clara respondeu sem hesitar. — Não. Manipulei o resultado. Fez uma pausa. Depois acrescentou. Certifiquei-me de que uma estaria sempre a salvo. Até de ti. Essa frase atravessou-o. Mais do que o relatório, mais do que a revelação. Não podia apagá-la assim. Pensou. Não podia perder o controlo dessa maneira. Olhou para Clara com raiva contida. Não podes fazer-me isto. Ela sustentou seu olhar. Tu já o fizeste. Apenas pensaste que eu ficaria apagada. Uma assistente de bordo passou com uma bandeja. Não parou. Não quis interromper. Julião sentiu que algo dentro dele se partia. Não era apenas o orgulho. Era a imagem que tinha de si mesmo. Não conhecia estas meninas. Não sabia qual era a sua. Não se lembrava se alguma vez quisera saber. E, no entanto, ali estavam. Adormecidas, tranquilas, alheias à tempestade que girava à sua volta. Recuou um passo. Depois outro. Não disse mais nada. Nenhum adeus. Nenhuma desculpa. Caminhou pelo corredor de regresso ao seu assento, o corpo rígido, o olhar perdido. Não sabia o que fazer com as mãos. Metia-as nos bolsos. Tirava-as, esfregava-as, como se pudesse apagar com fricção tudo o que acabara de ouvir. Clara exalou devagar. Voltou a acomodar as meninas. Alice aconchegou-se mais perto do seu peito. Luísa bocejou e virou-se para o lado oposto. Tudo continuava em ordem. Nada tinha explodido. Mas a mudança já se tinha produzido. O equilíbrio já não era o mesmo. Do seu assento, um passageiro idoso na diagonal sussurrou-lhe com respeito. A senhora é forte. Clara sorriu levemente, sem responder. Não precisava, já tinha dito tudo. Julião chegou à primeira classe e desabou no seu assento. O copo de vinho continuava ali, intacto. O telemóvel vibrou no seu bolso. Ignorou-o. Pela primeira vez em anos não tinha um plano. Não havia uma saída brilhante, uma chamada a tempo,
uma estratégia, apenas altitude e uma queda que já não podia deter. O documento continuava no seu casaco, mas o que lhe pesava não era o papel, era a dúvida, era a ausência, era não saber qual, e pior ainda, começar a perguntar-se se alguma vez quisera saber. Sofia viu-o passar como um fantasma pelo corredor. Já não restava nada daquele homem dos anúncios, dos jantares à luz das velas em terraços privados, das promessas que sussurrava em quartos de hotel. Observou-o sem se perturbar. Não era vingança o que sentia, era clareza. Julião caminhava com os ombros descaídos, o rosto abatido, as mãos vazias. Não trazia desculpas, nem flores, nem explicações. Apenas trazia a presença de quem, finalmente, entendia o que tinha destruído. Quando chegou à sua fila, parou um segundo, como se esperasse que ela lhe abrisse um espaço, uma frase, um gesto. Sofia não se moveu. Tinha os braços cruzados, o olhar fixo em frente. Os auscultadores continuavam postos, mas a música estava desligada. Ouviu tudo. Cada respiração, cada palavra que não se dizia. Julião ajoelhou-se ao seu lado com voz baixa. Deixa-me explicar. Sofia não virou a cabeça. Não olhou para ele. Respondeu com a serenidade de quem já tomou uma decisão. Não quero uma explicação, quero distância. Ele insistiu murmurando. Não foi assim que planeei. Sofia suspirou ainda sem o olhar. Esse é o problema, Julião, tu planeias tudo. Houve um breve silêncio. Depois ela voltou a falar, mais devagar. Não é pela Clara, não é pelas meninas, é por mim. Julião franziu o sobrolho. Não entendia. Estava habituado a mulheres que esperavam respostas, que precisavam de razões para terminar. Sofia não precisava de nenhuma, já tinha visto tudo, já tinha sentido tudo. E isso bastava. Desapertou o cinto e levantou-se. Não tinha pressa, mas também não tremia. Caminhou para a parte de trás do avião, passando pela cortina sem olhar para trás. Cada passo que dava era uma libertação. Ao chegar à área entre as filas, onde os assistentes organizavam as bandejas, parou um momento. Observou pelo corredor e viu-a. Clara, sentada com as meninas adormecidas sobre o seu peito, o rosto sereno, o corpo firme. Não parecia alguém que estivesse a celebrar uma vitória. Parecia alguém que simplesmente tinha sobrevivido. Sofia aproximou-se alguns passos. Não queria incomodá-la. Não procurava confronto. Ao passar junto a ela, baixou ligeiramente a voz. Não és o que ele dizia. És muito mais. Clara levantou o olhar. Os seus olhos encontraram-se durante um segundo. Não houve rancor. Não houve compaixão. Apenas reconhecimento. Como duas mulheres que, de lugares diferentes, tinham saído do mesmo incêndio. Sofia continuou a caminhar. Regressou à última fila, onde restavam alguns assentos vazios. Sentou-se junto à janela. Tirou uma pasta azul da sua mala. Dentro havia notas, documentos, nomes. Não era um projeto comercial. Era outra coisa. Algo que tinha começado há semanas. Quando ouviu pela primeira vez uma mulher contar como o seu parceiro lhe tinha tirado o controle das suas finanças, da sua voz, da sua história, Sofia sentiu-se espelhada. E agora, em pleno céu, entendia por quê. Fechou a pasta. Não precisava de continuar a ler. Já tinha decidido que, ao aterrar, não voltaria a ser adorno de ninguém, nem esposa troféu, nem amante de fundo. Kim, Julião, na primeira classe, continuava sentado sem se mover. Tinha os olhos abertos, mas não via. O envelope legal ainda estava no seu regaço. O copo de vinho tinha aquecido, esquecido. Ninguém lhe dirigia a palavra. Os passageiros que antes o cumprimentavam com admiração, agora baixavam o olhar ao cruzarem-se com ele. Tinha ficado sem público, sem guião e sem saída.
Em classe econômica, Clara ajustou as mantas das meninas. Uma mexeu-se, a outra bocejou. O avião vibrou ligeiramente. Nada de grave, apenas uma sacudidela breve, como um aviso, como um lembrete de que tudo pode mudar no ar. Maria de Jesus, a senhora sentada ao lado, abriu os olhos e perguntou: "Tudo bem?" Clara assentiu. Sim, tudo está em ordem. E estava, porque pela primeira vez em muito tempo, mais ninguém falava por ela. Mais ninguém decidia por ela. Nem em seu nome, nem em nome das suas filhas. Sofia olhou pela janela. As nuvens deslocavam-se lentamente debaixo do avião. O sol iluminava fragmentos da paisagem como faróis entre sombras. Sorriu para si mesma, não por ter ganho, mas por se ter encontrado, por entender que a saída nem sempre é ruidosa. Às vezes é uma caminhada silenciosa para outra fila, para outro destino. O comandante anunciou que em 20 minutos iniciariam a descida. Pediu aos passageiros que regressassem aos seus assentos. Sofia não se moveu. Apertou o cinto onde estava e fechou os olhos. O ruído dos motores era constante, mas no seu interior, o silêncio era paz. Clara voltou a olhar em frente. As meninas respiravam em uníssono, uma em cada braço. 2 vidas, 2 escolhas, uma certeza. O avião seguia a sua rota. Mas elas já estavam a chegar. Não ao porto, mas à casa. Os flashes estalaram ao abrir-se a porta do avião. Mas Clara não pestanejou. Manteve as costas direitas, as mãos firmes sobre o carrinho de bebê duplo e as meninas adormecidas, protegidas sob uma manta fina de cor creme. A passarela de desembarque estava iluminada com uma claridade intensa. Atrás do vidro distinguiam-se câmaras, microfones e uma dúzia de pessoas com coletes de imprensa. Um segurança adiantou-se para abrir caminho. Clara não o olhou. Também não respondeu quando alguém lhe disse: "Precisa de ajuda para descer?" Apenas assentiu brevemente e começou a avançar, passo a passo, com os movimentos comedidos de quem leva algo mais do que bagagem. Levava a verdade. E essa pesa mais. À sua volta os murmúrios cresciam. Alguém gritou: "É verdade que uma das meninas não é sua?" Outro jornalista estendeu o microfone. "Senhora Ribeiro, há quanto tempo planeava isto?" Clara não disse nada. Não parou. As meninas continuavam a dormir. Um leve choro escapou de Alice, mas foi contido de imediato com uma carícia suave. Luísa moveu-se, aconchegando-se contra o peito da mãe. Ninguém mais falou. Ninguém voltou a tentar travá-la, porque havia algo no seu olhar que não permitia interrupções. Não era dureza, era resolução. Mais atrás, Sofia caminhava em silêncio, com um lenço a cobrir-lhe parte do rosto e uns óculos de sol que escondiam os olhos inchados. Ninguém a reconheceu. Passou pela porta lateral, reservada para a tripulação. A sua saída foi limpa, invisível, exatamente como queria. Não procurava manchetes, não procurava câmaras, apenas clareza. E tinha-a encontrado, sem mais uma palavra. Na cabine, Julião continuava sentado. Não se tinha movido desde o anúncio da aterragem. O seu rosto estava abatido, o olhar perdido. Ainda segurava o envelope legal como se pesasse mais do que todo o seu passado. Ao seu lado, 2 homens com fatos escuros aproximaram-se. Não eram polícias, nem jornalistas. Eram advogados, pessoas do seu próprio círculo legal. Reconheceram-no com uma inclinação de cabeça. Um deles falou com voz seca: "Precisamos de falar antes que diga algo em público." Julião assentiu, atordoado, como quem caminha para o seu próprio eco. Levantou-se lentamente e deu uma última olhada à cabine vazia. Ninguém lhe devolveu o olhar, nem sequer os assistentes que antes o cumprimentavam com um sorriso profissional. Agora evitavam-no.
Tinha ficado sem público, sem guião e sem saída. Clara já estava prestes a atravessar o vidro do terminal. Parou apenas um segundo para ajustar o cinto do carrinho de bebê. Um jornalista estendeu a mão para a pega, mas ela afastou-o com um movimento leve, não agressivo, apenas firme. Aquele gesto foi suficiente. A imprensa baixou o tom. Alguns guardaram os seus microfones. Outros baixaram as câmeras. Clara continuou a caminhar. De uma janela lateral viam-se as luzes do aeroporto a piscar na pista. As linhas brancas, os cartazes digitais, os trabalhadores de terra com coletes refletores. Tudo continuava a funcionar como se nada tivesse acontecido, mas o mundo à volta de Julião já não era o mesmo. O seu nome deixaria de significar o que tinha construído durante décadas. A queda era pública, inevitável, e não havia mais nada a fazer a não ser assumi-la. Sofia, enquanto isso, já tinha saído do edifício. Entrou num táxi sem dizer uma palavra. O motorista olhou para ela pelo espelho retrovisor. "Destino?" perguntou. Ela respondeu com voz suave. "Qualquer lugar onde não haja câmaras." Ele assentiu, ligou o motor e perderam-se no trânsito portuense da tarde. O sol baixava devagar, tingindo as fachadas de ocre e cobre. O ar cheirava a maresia, a promessa de festa, mas para Sofia era apenas liberdade. Na sala de espera das chegadas, uma mulher mais velha com coque cinzento e um vestido de linho esperava com as mãos entrelaçadas. Era Teresa, a mãe de Clara. Ao vê-la aparecer com as meninas, não correu nem chorou. Apenas abriu os braços. Clara aproximou-se. Abraçaram-se sem palavras. As meninas entre ambas. Um círculo silencioso de reencontro. Teresa sussurrou. "Conseguiste, filha?" Clara respondeu. "Conseguimos." Dentro do avião, o último passageiro descia. Julião foi o último a sair. Caminhava atrás dos advogados com a cabeça baixa. Cá fora, os flashes continuavam acesos, mas desta vez não eram para ele. O foco tinha mudado, a história já não lhe pertencia, e por mais que tentasse, não conseguiria recuperá-la. Na plataforma do terminal, Clara parou um momento. Luísa apontava para uma parede onde um ecrã gigante mostrava imagens do aeroporto, incluindo uma tomada aérea do avião. Alice, meio adormecida, chupava o polegar. Clara ajoelhou-se e beijou-lhes a testa a cada uma. Não como despedida, mas como início. Depois olhou para a frente, para a porta automática que se abria e fechava com ritmo constante. Atravessou sem olhar para trás. Um jornalista, ainda com a câmera no alto, murmurou. Ela não falou, mas disse tudo. Ninguém respondeu, porque era verdade. A história já estava contada. E desta vez não por Julião, mas pela mulher que ele pensou ter apagado. As meninas riam sob o sol do parque da cidade. Ninguém sabia quem eram. E isso era perfeito. Clara estava sentada num banco de madeira, descalça, com os pés afundados na relva tépida, a ver como Luísa e Alice passavam de mão em mão um ursinho de peluche como se contivesse os segredos do universo. A primavera portuense exibia o seu esplendor à sua volta. As camélias perfumavam o ar. Ouviam-se ao longe as campainhas de um carrinho de gelados. À sua volta, as famílias passeavam com calma. Ninguém a olhava duas vezes. E era assim que ela gostava. Uma das meninas tropeçou ao dar um passo, mas riu-se antes de cair. Clara levantou-se sem pressa. Levantou-a com ternura e sussurrou-lhe. Estás bem, querida? Alice abraçou-se ao seu pescoço. Luísa continuava a explorar uma folha como se fosse ouro. Clara voltou a sentar-se e apoiou o queixo na cabeça da sua filha. Respirou fundo. Não tinha agenda. Não tinha pressa. Pela primeira vez em muito tempo, tudo estava quieto.
Pensou no que tinha aprendido lá em cima, a 10.000 metros de altitude, quando o mundo parecia flutuar, mas as verdades pesavam. A liberdade nem sempre chega com gritos. Às vezes chega em forma de passos firmes, de palavras caladas, de uma mãe que se recusa a ser apagada. Não tinha procurado destruir, tinha procurado existir. E agora fazia-o num parque tranquilo, rodeada de risos que ela mesma tinha protegido. No outro ponto da cidade, numa sala de reuniões pequena, mas luminosa no edifício da Boa Vista, Sofia deslizava uma pasta sobre uma mesa. À sua frente, uma mulher com olheiras marcadas e um hematoma na bochecha olhava-a com desconfiança. Sofia falou com voz clara. Ela está pronta para testemunhar, e vamos tirá-la daqui em segurança e em silêncio. A mulher assentiu, com lágrimas contidas. Sofia não sorriu. Não era preciso. O importante era que a outra entendesse que não estava sozinha. Desde o voo, Sofia tinha se reconstruído uma decisão de cada vez. Fechou todas as suas redes sociais. Cancelou contratos publicitários. Vendeu o seu apartamento na costa. Juntou-se a uma associação legal que defendia mulheres que tinham sido silenciadas. A sua secretária não tinha fotos. Apenas processos e verdades difíceis. E cada dia, ao chegar, recordava a cena em que se levantou do seu assento e caminhou para longe de Julião. Não tinha sido impulso, tinha sido sobrevivência, e Julião Ferreira, entretanto, tinha deixado de ser manchete. O seu nome não aparecia em revistas. A junta diretiva da sua fundação tinha-o afastado discretamente. Os investidores fugiram, os processos empilharam-se, as suas contas foram congeladas. Vivia agora num apartamento alugado nos arredores da cidade. Ninguém batia à sua porta. Ninguém o procurava. Observava o mundo de uma distância que já não podia atravessar. Uma vez por mês, um envelope com papéis legais chegava à sua caixa de correio. Abria-os com as mãos trêmulas. Esperava sempre alguma falha, algum erro. Mas não chegava. Apenas ficava silêncio. E não o silêncio elegante que costumava usar nas negociações. Era outro, um áspero, que não lisonjeava. De volta ao parque, Luísa trepou para o colo de Clara, com as bochechas cheias de sumo de laranja. Olhou para ela com olhos brilhantes e disse: Mamã. Clara sorriu e abraçou-a com força. Sim, amor, respondeu. Alice apontou para o céu com um dedo pequeno. Avião, disse. Clara levantou o olhar. Um avião a jato cruzava o céu, mal visível contra o azul radiante. Seguiu-o com o olhar. Não pensou em Julião, nem no envelope, nem na sala do tribunal. Pensou no momento em que se pôs de pé naquele corredor do avião, rodeada de estranhos, com as suas filhas nos braços, e falou sem dizer uma única palavra. Serviram-lhe traição. Ela devolveu paz. O vento era mais suave aqui na terra, com os pés na relva e as mãos ocupadas de verdade. As meninas abraçavam-se entre risos. O sol acariciava os ombros de Clara. Tudo estava em ordem, não perfeito, mas em paz. E isso era mais do que suficiente. Uma mulher passou com um bebê nos braços